E aí galera, meu nome é Heitor, sou professor de Sociologia do Colégio Oficina do Estudante e gostaria de iniciar o curso de Sociologia com vocês. A primeira escola filosófica que inaugura realmente a Sociologia enquanto uma ciência parte do francês Auguste Comte, né, que busca criar uma ciência da humanidade, ou seja, uma compreensão científica da organização social, principalmente a partir das transformações oriundas das revoluções francesa e industrial. Bom, a primeira questão levantada pelo Comte é como entender a sociedade. Cria-se o organicismo, que é um conceito de associação entre a sociedade, a organização social e um organismo biológico. Cada grupo, cada instituição social teria uma função para o bom funcionamento do todo, da sociedade como um todo, assim como cada órgão dentro de um organismo biológico tem a sua função específica e interdependente em relação aos demais para o bom funcionamento do organismo. A questão principal do Comte é o que determina essa estrutura social, de que maneira que a sociedade estaria organizada. Para compreender as reformas sociais, ou seja, as transformações mínimas, as transformações em alguns aspectos sociais, em alguns valores que existem na sociedade que não correspondem à organização social como um todo, as estruturas econômicas e políticas, cria-se uma sociedade modelo. O Comte idealiza uma sociedade modelo cujos princípios deveriam nortear as transformações, a comparação com a sociedade real, buscando, portanto, a aproximação entre a sociedade real e a sociedade modelo. Bom, essa sociedade modelo deveria ter 3 pontos principais. Deveria possuir o amor como princípio, o norteador das ações humanas, a ordem, na sociologia, entendida como respeito às leis e regras da sociedade como base e sempre com a finalidade de atingir o progresso. Essa comparação tem como finalidade explicitar o abismo que existe entre a sociedade como deveria ser e a sociedade como ela realmente é. Portanto, demonstrando as relações sociais, demonstrando qual deve ser o papel do sociólogo, buscando sempre transformar a sociedade, aproximando-a dessa sociedade modelo. Bom, o positivismo kantiano teve grande influência na proclamação da República do Brasil, como se pode ver no lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, que traduz justamente essa ideia, que traduz justamente esse princípio positivista. O progresso só é possível através da ordem e a ordem seria, portanto, uma pré-condição para o progresso da sociedade. Bom, a partir da formulação dessa sociedade modelo, portanto, Comte busca compreender como seria a estrutura da sociedade, o que determina a estrutura da sociedade. A partir de uma análise histórica das organizações sociais, Comte chega à seguinte conclusão, de que a sociedade possui aspectos dinâmicos, ou seja, que se modificam ao longo da história, e aspectos estáticos, que se mantém uma determinada estrutura que se mantém, independente do contexto histórico. Uma máxima positivista criada pelo Comte nesse momento explica muito bem o que é essa teoria do positivismo. A sociedade é formada por famílias e não por indivíduos. A estrutura da sociedade representada pela família se manteria. A única coisa que se modifica são as relações referentes aos aspectos dinâmicos da sociedade que se modificam ao longo do tempo, se adaptando ao contexto histórico. Bom, a questão passa a ser de que maneira que a evolução da sociedade ocorre. Comte faz uma comparação, uma analogia muito importante entre o movimento da sociedade e o movimento dos astros no espaço. O movimento dos planetas, por exemplo, é constante, esse movimento existe, porém ele não é aleatório, ele segue sempre leis físicas, ou seja, é uma transformação
porém com alguns aspectos dando ordem, dando sentido para essas transformações. A mesma coisa ocorre com a sociedade. As relações sociais vão se transformando, vão se modificando ao longo do processo histórico, ao longo da transformação das unidades produtivas, das relações sociais, mas a estrutura, as instituições são estáticas. Elas permanecem basicamente as mesmas ao longo de toda a história. A partir desse contexto, portanto, o nosso companheiro Comte busca criar o que determina essa transformação, compreender o que determina essas transformações na sociedade. Chega à conclusão de que o que muda são os homens, portanto, as relações sociais. Por isso, cria a Lei dos Três Estados. A Lei dos Três Estados consiste na evolução do pensamento humano ao longo da história, que passaria por 3 estágios principais. O primeiro estágio seria o estágio mais primitivo, o primeiro estágio do pensamento humano seria o estado teológico, onde a sociedade, a humanidade, os grupos sociais buscam explicações baseadas nos mitos e em concepções religiosas para explicar o mundo e a sociedade em que vivem, para dar sentido, enfim, para a organização em que estão inseridos. O segundo estado do pensamento humano seria o estado metafísico da sociedade, onde as explicações do mundo são baseadas, ou da sociedade também, são baseadas em leis gerais, ideias abstratas provenientes da filosofia iluminista, principalmente, que busca dar sentido para a organização social. Como exemplo do pensamento metafísico, podemos citar os filósofos contratualistas, que criam uma ideia geral que busca passar uma mensagem para os indivíduos de que eles estão inseridos em sociedade, de que existe uma ordem nessa sociedade e que, portanto, essa ordem deve ser obedecida, valendo igualmente para todos os indivíduos. O terceiro estágio, segundo Comte, consistiria no estágio positivista ou científico, onde o conhecimento da ciência, o conhecimento científico de base empírica, seria o norteador de todas as conquistas da humanidade, principalmente representado principalmente pela Revolução Industrial, pelas inovações técnicas provenientes da Revolução Industrial. Portanto, seria um estágio já mais desligado das explicações teológicas, das explicações metafísicas, inclusive, e chegaria no maior grau de desenvolvimento da humanidade, do pensamento humano, que seria o conhecimento científico. Existe, portanto, uma evolução histórica. Até a Idade Moderna, até o surgimento do Iluminismo, a sociedade teria vivido sobre a égide do pensamento teológico. Do período do Iluminismo, nós temos o pensamento metafísico, com essa criação de leis gerais, de conceitos gerais, e a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, enfim, dos ideais burgueses, da implantação dos ideais burgueses, nós temos o estado positivo até hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.